Estamos vivendo o 19º domingo do tempo comum da nossa liturgia, e a igreja escolheu para a primeira leitura da palavra de Deus o texto do livro da sabedoria, do Antigo Testamento, capítulo 18, e no versículo 6 está escrito: a noite da libertação fora predito a nossos pais. Essa noite da libertação que o autor do livro da sabedoria fala está se referindo àquela passagem do povo de Israel saindo da escravidão do Egito, da escravidão do faraó, para Canaã, a terra que mana leite e mel, a terra, portanto, da vida em abundância. E Israel fez essa experiência de libertação, conduzido por Moisés, passando pelo Mar Vermelho a pé enxuto. E aí o autor do livro da sabedoria retoma essa história, lembrando que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus da história da salvação, é o Deus da libertação. Toda a história bíblica, tudo que a gente encontra na Bíblia, tem a sua base nessa história, né, da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Se a gente vai lá no livro do Êxodo, capítulo 3, a gente tem a conversa de Deus com Moisés. Deus chamando Moisés para ser o instrumento dele para libertar o povo da escravidão do Egito. E Deus disse: Moisés, eu vi o sofrimento do meu povo, eu escutei o clamor do meu povo e eu desci para libertar o meu povo. Portanto, o Deus que nós cremos, o Deus que nós amamos, é um Deus que está sempre querendo nos libertar de tudo aquilo que faz nós, os filhos e as filhas de Deus, sofrerem, viverem com menos dignidade. O nosso Deus é sim o Deus da libertação. Portanto, quando a gente ouvir falar esta palavra, né, libertação, a gente não deve ficar preocupado, agoniado. Tem gente que fica assim, assustado, acha que isso é uma invenção de algumas pessoas. Não, está na Bíblia, livro da sabedoria. A noite da libertação foi predita por Deus aos nossos pais. E essa experiência de Deus libertador do povo de Israel do Egito continua na história até chegar Jesus Cristo, Deus encarnado, Deus feito homem, que morre na cruz para nos libertar do pecado. Jesus é o nosso libertador. Foi Ele que, dando a vida na cruz, nos libertou do pecado. Portanto, continua em Jesus essa mesma experiência. O Deus da Bíblia, o Deus que cremos, é o Deus da libertação. É o Deus que nos liberta de tudo aquilo que nos escraviza, nos oprime e nos faz ficar distantes de Deus e com menos vida. Continuando a leitura do livro da sabedoria, lá no versículo 9, a gente escutou a leitura dizendo: fizeram o pacto divino, os santos participariam solidariamente dos mesmos bens e dos mesmos perigos. Pacto divino, aliança entre nós e Deus, Deus e nós. Os santos, que aqui está no livro da sabedoria, são as pessoas, os filhos e as filhas de Deus, porque Deus é santo e os filhos e filhas de Deus também são santos.
Está lá no livro do Levítico, 19:2. Sejam santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Então, os santos aqui somos todos nós que cremos em Deus que é santo. Então, nós, os santos, diz aqui a leitura, participaríamos solidariamente dos bens e dos perigos. Bens, coisas boas, perigos, desafios. Portanto, aqui é um convite para a gente hoje renovar também o nosso pacto divino, aquele pacto que nós assumimos no batismo, confirmamos na crisma, fortalecemos no dia que recebemos Jesus na Eucaristia pela primeira vez e passamos a continuar recebendo Ele sempre. Esse pacto divino que se renova quando a gente lê, medita e busca viver a palavra de Deus. Esse pacto divino que vai se confirmando na vivência de nossa vocação, seja ela qual for. É um pacto divino. Vocação é também um pacto divino. Deus de um lado e nós do outro. Deus que chama e a gente que responde. Deus que nos confia uma missão e a gente abraça essa missão para realizar o projeto de Deus na vida da gente. Pacto divino. Mas é um pacto vivido solidariamente. Não tem pacto divino individual. Eu e Deus, Deus e eu. É eu, Deus e a comunidade. Eu, Deus e minha família. Eu, Deus e a minha igreja. Eu, Deus e a sociedade da qual eu faço parte. Sozinho e isolado, cantamos em uma das músicas da igreja, ninguém é capaz. Por isso a gente tem que entrar na roda, diz a canção. Vem caminhar conosco. Solidariamente participamos. E participamos dos bens e dos perigos. E aí isso faz nos lembrar uma frase de um documento da igreja, o Concílio Vaticano II, aquele último encontro do Papa com os bispos do mundo inteiro, que aconteceu lá no Vaticano, no Papa Mora, de 62 a 65, fazendo 60 anos agora, de dezembro, que esse encontro terminou. Mas os seus documentos continuam sendo documentos atuais para nós que somos católicos. E um desses documentos está dito assim: as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens e mulheres de nosso tempo, sobretudo dos pobres e de todos os que sofrem, são também alegrias, esperanças, tristezas, angústias dos discípulos de Cristo, ou seja, da igreja, porque a igreja é formada pelos discípulos e discípulas de Cristo que somos nós. Portanto, aí continua o documento dizendo: nada existe de verdadeiramente humano que não encontre eco, ressonância no coração dos discípulos e das discípulas de Cristo, no coração da igreja. Portanto, queridos irmãos e queridas irmãs, o livro da sabedoria está nos dando mais uma vez uma oportunidade da gente compreender que a nossa vida de fé, de crer em Deus, de participar da igreja, é também uma vida de compromisso com tudo que acontece na vida de todas as pessoas. Aqui a Bíblia fala de bens e perigos. O Vaticano fala de alegrias, esperanças, tristezas e angústia. Nós fazemos parte desta comunidade de Santa Rita. Tudo que acontece com todas as pessoas que moram aqui nesta área da cidade, que fazem parte desta comunidade de Santa Rita, tudo que acontece com cada pessoa, com cada família, deve interessar a todos e a todas nós. Ah, não, isso não é com a minha família, não é com a família de Dona Maria lá. Não, isso é problema dela. Não, senhor, não
Não, senhora, é problema meu, é problema nosso, é problema de Dona Maria e é problema da comunidade. Não dá para a gente viver a fé sem ser assim como a palavra de Deus ensina para a gente, participando solidariamente. O maior pecado da humanidade é a indiferença. Vocês lembram daquela história de Lázaro e do rico que Jesus conta? Tinha um rico, comia muito, dava muita festa. Na porta da casa dele tinha um pobre chamado Lázaro que queria comer o que caía da mesa do rico. Só isso. Mas nem isso aquele pobre Lázaro recebia. Ficava lá com fome. Veio um cachorro, um animal, para lamber as feridas de Lázaro, para aliviar a dor de Lázaro. E o rico, nem junto, entrava e saía na sua mansão, e o pobre lá na porta dele, e ele nem via o pobre Lázaro lá. Morreram os dois, disse Jesus. O rico foi para o inferno, Lázaro foi para o céu. Então quer dizer que a riqueza leva a gente para o inferno? Não. Leva a gente para o inferno a indiferença. Ver o sofrimento do irmão e a gente passar fazendo de conta que o irmão não está sofrendo. Parábola do bom samaritano, 15 dias, 3 semanas atrás. O pobre homem, aliás, apanha do ladrão, fica lá jogado, quase morto. Passa um sacerdote, não faz nada. Passa um levita, né, um servidor da comunidade, não faz nada. Aí vem o samaritano, o estrangeiro, inimigo dos judeus, é quem vai socorrer. Aí Jesus disse: quem foi o próximo da mão que caiu na mão do homem que caiu nas mãos do ladrão? Aí disseram: foi aquele que socorreu. Vá você e faça a mesma coisa, disse Jesus. Irmãos e irmãs, lembremos, participemos solidariamente dos bens e dos perigos de todas as pessoas. Não sejamos indiferentes. Aí vem o Salmo 32, versículo 20. No Senhor nós esperamos confiantes, Ele é nosso auxílio e proteção. O salmista rezou, nós rezamos aqui na celebração. A gente pode pegar a Bíblia nossa em casa, ou virar o Salmo 32, o dependente da tradução pode ser o Salmo 33, mas está lá o versículo 20, onde ele diz assim: nós esperamos no Senhor. Ele que é nosso auxílio, Ele que é a nossa proteção. Nós não estamos sozinhos. O nosso Deus é um Deus presente, é um Deus conosco, é Emmanuel, como foi chamado Jesus. E a gente crê nisso, né? Vimos aí talvez com muita consciência na celebração, no mínimo 3 vezes a gente diz: Ele está no meio de nós. É verdade. Deus não deixa a gente sozinho. Ele é nosso auxílio e nossa proteção. Por isso Paulo disse certa vez: quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Rezemos sempre esse Salmo 32, 33, versículo que eu partilhei com vocês agora, o versículo 20. Segunda leitura, carta aos Hebreus. Logo no versículo 1 do capítulo 11: a fé é o modo de já possuir o que ainda se espera. Nós ainda não temos posse do que nós esperamos. A gente espera um dia entrar no céu, ver Deus face a face, viver com Ele eternamente. Mas
nós ainda não estamos experimentando isso. Só depois, só quando a gente morrer. Mas nós temos fé que vamos para lá. Nós, né, os que cremos. Portanto, a fé gera esperança. É a fé que faz a gente dizer: sim, eu creio que um dia, eu espero que um dia eu vou estar na presença de Deus e viver com Ele eternamente. A fé gera esperança, e a fé e a esperança geram o amor. É a terceira virtude teologal, a virtude do nosso relacionamento com Deus. E é justamente o amor que é aquela virtude que permanece. A fé um dia termina, a esperança um dia acaba. O amor não. O amor dura eternamente. Paulo também vai dizer isso na 1 Coríntios 13, no hino ao amor. Por enquanto temos fé, esperança e o amor, mas só o amor permanece. Cultivemos, portanto, a fé, cultivemos a esperança e vivamos o amor. Façamos como Abraão e como Sara, os dois exemplos que o autor da carta aos Hebreus coloca para nós hoje. Abraão já tinha uma vida estável, tinha família, tinha filho, tinha bens, já estava com uma certa idade. E Deus disse: Abraão, saia daqui da tua terra e vai para aquela outra terra que eu estou querendo que você comece lá uma outra história. Abraão, na fé, disse: sim, eu vou. E foi, partiu. Uma fé operativa. A fé de Abraão não foi uma fé teórica, mental, ou com a palavra. Foi uma fé com um gesto concreto. Está me chamando? É, Deus? Tá bom, eu vou. E foi. Sara, mulher idosa, estéril, nunca tinha tido filho. E pela ciência, a gente sabe que uma pessoa idosa, uma mulher idosa, tem menos probabilidade de gerar filho, ou até fica quase que impedida de fazer isso pela sua constituição física. Mas Deus disse para Sara: Sara, você vai ser mãe, você vai dar um filho para o seu esposo. E Sara não duvidou, disse: sim, tá bom, que bom, fico feliz. E ela gerou o filho já com idade avançada. A fé operativa de Sara. Ela disse: sim, Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer com que eu gere um filho. E ela gerou. Passamos em toda a nossa vida de pessoas de fé operativa. Aquilo que Deus manda, aquilo que Deus pede, aquilo que Deus indica, a gente possa dizer: tá bom, Senhor, eu vou fazer. Pode deixar. As comunidades eclesiais de base cantam: animados pela fé e na certeza da vitória, vamos ficar nosso pé e fazer a nossa história, animados pela fé. Portanto, é assim que a gente vai vivendo, animados pela fé, nessa esperança de que a vitória vai chegar. A gente vai caminhando, ficando o nosso pé, vamos construindo a nossa história, vamos vivendo o nosso batismo, nossa crisma, a nossa vocação, ajudando a igreja a cumprir sua missão, construindo o reino de Deus. Sigamos os exemplos desses homens e mulheres de fé. Jesus no Evangelho nos dá uma série de orientações. Começa lá no capítulo 12 de Lucas, versículo 32. Não tenhais medo, pequenino rebanho. Não tenhais medo. São palavras de encorajamento de Jesus. Às vezes, diante do desafio da nossa missão,
no mundo que nós vivemos, a gente pode ir lá dizer, acho que não vai dar não, eu vou recuar, eu vou deixar de ser cristão, eu vou deixar de ser católico, eu não vou mais assumir nada na comunidade, e está tão difícil. Não tenhais medo, pequenino rebanho. A missão da igreja gera muitas vezes rejeição, afronta, xingamento, afastamento. Tem gente que, quando acompanha a missão da igreja, reclama pelos cotovelos. E hoje, com as redes sociais, então, tem gente que usa as redes sociais para castigar a igreja, quando ela cumpre o seu papel evangelizador, de cuidar da vida, de cuidar das pessoas. Mas Jesus disse: não tenham medo, pequenino rebanho. É assim mesmo. A gente não precisa ficar empolgado, né, quando a gente vê aquelas manifestações de fé grandiosas que nós temos na igreja. Porque depois que passa essas grandes manifestações, nós vamos virar de novo pequenino rebanho. Quando passa o Círio de Nazaré de Belém, 3.500.000 pessoas no Círio. E aí? E no dia seguinte? Voltamos a ser um pequenino rebanho. Círio de Nazaré de Soure, 3.500 pessoas. Beleza. E no dia seguinte, voltamos a ser um pequenino rebanho. Até chegar o outro Círio novamente. De Círio em Círio, um grande evento. No dia a dia da comunidade, assim, com bancos vazios, como nós estamos aqui nessa tarde e noite. Pequenino rebanho, não tenhamos medo, é assim mesmo. É fácil andar na rua e cantar Maria de Nazaré, Maria de cativou, pé descalço, pagando comércio. Agora venha para cá assumir catequese, liturgia, ministério de música, Cáritas, pastoral da saúde, ministro da Eucaristia. Não tenho tempo, não dá, não posso, você vai não. Aí Jesus está dizendo para nós também hoje aqui: vendam vossos bens e dê esmola. Convite para a gente praticar caridade. Para praticar caridade, se necessário, disse Jesus, a gente deve vender até os nossos bens. Jesus era radical. Às vezes tem gente que diz que a igreja muitas vezes se posiciona com radicalidade, mas Jesus é muito mais radical do que nós na igreja. A caridade é a lei por excelência, e Jesus insiste muito nisso. A gente pode fazer tanta coisa bela e bonita, mas se não tiver caridade, nós vamos ficar devendo um ponto para Jesus. E aí Jesus continua dizendo para a gente: onde está o vosso tesouro, estará também o vosso coração. Qual será o nosso tesouro? Pensemos hoje aqui na celebração e depois. O que é que mais eu tenho apreço? O que é que mais eu digo? Isso aqui para mim é indispensável. O que é indispensável na minha vida? Qual é o meu tesouro? E aí, onde a gente disser que é o tesouro, matar o coração da gente. E aí vem a última fala de Jesus:
última no Evangelho de hoje. O Filho do Homem, ele, Jesus, vai chegar na hora em que menos o esperarmos. Para dizer que dia, hora, mês, ano da volta de Jesus, ninguém sabe, nem ele mesmo, Jesus, sabe, só o Pai. O importante, segundo Jesus, é a gente viver vigilante, preparado. Jesus pode chegar agora, antes da missa terminar. A gente nem vai mais em casa, já vai para o céu. Ou Jesus pode voltar daqui a 1 bilhão de anos. 1 bilhão de anos. E nossos corpos no cemitério não vai dar nem mais aquela cinzinha. Imagina 1 bilhão de anos depois. O tempo não interessa. O que interessa é que Jesus vai voltar. Isso é certo. Isso é certo. Portanto, não vão mandar alguém ficar pregando para a gente aí, prepara, Jesus está voltando, não sei o quê. Acredite na palavra de Jesus. O Filho do Homem vai chegar na hora em que menos a gente espera. Mês vocacional, segunda semana, semana da família. Família é vocação, casar é vocação. Ninguém casa só porque é apaixonado pelo marido ou pela mulher. Casa porque Deus chama isso para nós, né? Portanto, quem namora e quem é noivo deve namorar e viver o noivado como uma experiência vocacional. Será que Deus me chama para o casamento mesmo? E Deus me chama para casar com essa pessoa que eu estou namorando, com essa pessoa que eu estou noivo, né? Aí ele vai fazendo um caminho, vai refletindo, vai pensando, e até que diz, é isso mesmo, Deus me chama para o casamento, e Deus me chama para casar com essa pessoa. Casamento é vocação também. Por isso a igreja coloca no mês vocacional esta semana dedicada à família. E a família é considerada pela igreja como igreja doméstica. A família é igreja doméstica. É lá que a gente aprende os primeiros passos da vivência da fé. É na família da gente. Depois se aprofunda na comunidade de fé. A igreja diz que a família é também o espaço da gente viver o amor. E de fato é na família que a gente aprende a amar. É o amor dos esposos, o amor entre pais e filhos, o amor dos irmãos, que faz a gente vai se capacitando para amar para fora, para outras pessoas. A igreja diz também que a família é escola de humanização. Ou seja, é na família que a gente aprende a ser gente, a ser humano, a ser gentil, educado, prestativo, respeitador. Por isso a família é importante. E a família para a igreja ainda é sementeira de vocações. Sementeira seria aquele espaço na terra, no terreno, que a gente remexe, coloca, como é que chama? Adubo ligado, e depois coloca a semente para ali nascer a plantinha, para dali a gente tirar e plantar em diversos lugares. A igreja diz, é na família que se prepara as vocações. E é de fato na família que todas as vocações da igreja brotam. O padre nasce da família, o diácono nasce da família, o bispo nasce da família, quem vai casar vem de uma família, quem é catequista, ministério de música, isso, aquilo, brota de uma família, é de uma família. A consagrada é também de uma família que ela vem.
consagrado também. Portanto, vamos rezar esta semana pela família, para que ela cumpra bem esta missão tão bonita que Deus lhe confia. E por falar em missão bonita, parabéns a você que é pai. Dia dos Pais. Quem é pai aí, por favor? Levante a mão. Tchan, tchan, tchan. Muito bem. Sinta-se feliz, porque Deus me chamou para participar da sua paternidade divina. Por ser pai, participa da paternidade de Deus que é Pai. Deus lhe chamou para gerar a vida, se tornar co-criador com Ele, que é o Deus Pai Criador. E é claro, não basta gerar a vida, tem que cuidar da vida, né? E por ser pai, faz isso com tanto carinho, né? Gerando vida. Mas eu quero pedir a vocês, filhos, a nós, eu também sou filho, a nós, filhos e filhas, que amemos, respeitemos, cuidemos de nossos pais. Mesmo que a gente tenha tido alguma dificuldade, né, com ele em algum momento, mas ele é nosso pai e a gente precisa amar, cuidar, respeitar. Quem tem pai já idoso com alguma limitação física, alguma doença, cuida de modo especial desses dois tipos de pai, né? Eles merecem muito mais a nossa atenção. Mas eu queria finalizar falando para você que pode ser mãe e pai, né? São muitas mulheres que criam os filhos sozinhos, porque o homem que gerou o filho foi embora, ou morreu, ou subiu, não assumiu a paternidade. E a mãe está lá, assume, é mãe, é pai, e leva, e continua levando e faz a vida acontecer. A minha mãe ficou viúva, ela tinha 38 anos, 5 filhos, não casou. Depois ela disse pra gente: eu resolvi cuidar de vocês. Ela foi mãe e pai, né? Porque meu pai faleceu cedo. E assim como minha mãe, tantas mães também, tantas mulheres fazem isso, né? Então, rezemos também por essas bravas mulheres, mães, que assumem também a paternidade dos seus filhos e filhas.